Ok. Está aparecendo aí chakras da cabeça, pineal pituitária. Ainda não conseguimos visualizar, não. Espera aí. E agora? Agora sim, Eduardo. Pronto. Chegou todo mundo, eu acho. Então, está aparecendo, não é tudo agora, né? Está sim, Eduardo. Ok. Então, vamos continuar. Então, do ponto de vista da consciência, né, esses dois chakras aqui, eles são fundamentais, né? Porque tem aqui a pineal, a pituitária, e aqui tem um campo magnético para cima, que é a pineal, e tem um campo frontal, que é aqui o terceiro olho entre as sobrancelhas, né? Então, a pituitária abaixo, ou hipófise, está ligado ao hemisfério esquerdo, e quando aberto o terceiro olho, é chamado de terceiro olho, a gente percebe o mundo astral. E a pineal, que é a nossa antena cósmica, percebe o mundo cósmico, né? Espiritual, da unidade do espírito, do eu superior, como se chama. E relembrando, quem tiver dúvidas, vai perguntando, certo? Então, o fluxo informacional do eu superior, né? Então, aqui recapitulando. Ele vem do crown chakra, né? Do chakra da coroa, coronário, e flui para o hemisfério direito, nas frequências alfa e teta, que é aquelas frequências de alfa, relaxamento, e teta de sono leve. Então, nessas frequências, a gente capta as informações do Akasha. Júlia, aqui está o Akasha. Então, é por isso que as pessoas só conseguem captar, sintonizar as criações, mesmo científicas, quando ele está no estado de relaxamento, ou quando acorda de manhã, né? É por isso que o Einstein dizia isso. Eu penso 99% do tempo com minha mente, com a sua mente poderosa, intelectual, mas é quando eu relaxava que fluía as intuições, né? Então, isso é o que acontece. Então, quando a pessoa está nesse estado relaxado, a informação ela flui do hemisfério direito, que não tem boa memória, péssima memória no hemisfério direito, e flui para o hemisfério esquerdo, que é já na frequência beta. Por que a gente tem tanta dificuldade em lembrar dos sonhos? Né? Porque o sonho ele está armazenado aqui no hemisfério direito, enquanto a gente está dormindo, em teta ou delta. Então, você vê, você acorda com um sonho vívido, e daqui a pouco ele desapareceu, porque a memória aqui é muito fraquinha para guardar informação. Certo? Diga lá, Ana. Eu lembro que no curso nível 1 e 2, havia um slide sobre como ativar a glândula pineal. Era algo assim. Desculpa, eu não entendi o que você falou. Repete. Quando tivemos aquela primeira parte do curso,
eu não sei se eu lembro bem, mas acho que havia você falou como ativar a glândula pineal, porque muita gente falou sobre o bloqueio dessa glândula. E como fazer isso aí? Se eu, não, eu posso estar enganada, mas eu acho que foi uma coisa que a gente debateu e foi até partilhado depois no grupo de, não sei se foi no WhatsApp ou se foi no nosso grupo, como fazer digamos, de desbloquear, tá entendendo? Eu não sei se é a Nós palavra falamos correta. sobre isso, né? Falamos sobre alimentação, meditação. Uhum. Agora, você vê que tem um problema aqui, né? A Júlia está comendo uma macarronada lá e não ofereceu para ninguém, viu? Que coisa feia, Júlia. Fazendo inveja, né? Então, voltando, Ana, acabando a brincadeira aqui com a Júlia. Então, levar uma vida mais tranquila, meditar, ter tempo para si, é a coisa mais importante para que a gente comece esse processo de intuição. E a gente praticando MAP e essas coisas ajuda bastante, né? Porque a gente vai ficando cada vez mais sutil e vai mais perceptivo. E sabendo que a intuição é um sussurrar suave, né? Não é um grito, né? Ele sussurra, então a gente tem que aprender a honrar esse sussurro suave. Ok. Tá até aqui, ó. Os ativadores, ó, meditação, busca pela verdade, busca espiritual, intenção, esperança, fé, amorosidade. Tá vendo aí, Ana? Eu tô lembrando lá na primeira parte. Pronto, isso aí foi do anterior, né? Então, essas são as coisas principais, né? E quando você vê a essência disso tudo aí, é a alta vibração, né? Você vai aumentando a sua vibração. É como se o seu radinho, que fosse AM, ele se transforma numa frequência modulada, depois numa frequência mais alta, e você começa a ser mais perceptível, mais sensível, né? A você mesmo, né? E os bloqueadores, que é baixa vibração, é o materialismo, ignorância, acomodação mental, carne vermelha, Coca-Cola, alimentação industrial e o batismo, que nós já vimos. Alguma dúvida sobre isso aqui? Qual é a diferença do batismo católico do batismo de outras religiões, evangélico, por exemplo? O batismo católico, ele é usando o polegar no chakra coronário e no chakra frontal e no laríngeo. A vibração do polegar é uma vibração altíssima, é que a gente chamaria de éter. Então, o padre, inocentemente, ele é um inocente útil, ele desarmoniza a vibração do chakra. O batismo evangélico, ele é semelhante ao que Jesus teve, que é a imersão nas águas, né? Esse, se bem feito, ele ajuda na expansão da consciência, porque ele suprime o oxigênio por um tempo, né? Então, essa falta de oxigênio causa uma ativação de DMT pela pineal, e a pessoa, muitas vezes, tem grandes insights, grandes revelações. Bom, então, E essa diga lá, Ana. pistola,
essa pistola que imita um revólver, que agora as pessoas ficam botando na testa da gente para ver se tem. Porque quando a gente passa nos aeroportos, tem um instrumento lá em cima para a gente passar o pulso. A gente passa o pulso, ninguém aponta para. Mas tem locais que tem que ser aquele revólver. Eu me sinto mal com aquele revólver na minha testa. Para mim, aquilo é uma coisa que vai direto para a minha pineal. Eu acho que não, Não tem. porque aquilo ali é uma frequência de medir temperatura. É uma frequência baixa. A temperatura é infravermelho. Uhum. Então, é uma frequência muito abaixo do vermelho. Tanto é que é o calor, né? O calor é infravermelho. Então, aquilo ali se bota no pulso, na testa, em qualquer lugar, não pode pôr no olho, porque é um laserzinho, né? De baixa potência. Então, eu acho que não tem problema, não. Mas o ideal mesmo é colocar no braço, no pulso, na mão, em qualquer lugar. Diga lá, Ana. A meditação de saudação ao sol, que a gente falou da outra vez, também ajuda, não é? Com certeza, com certeza. Uma coisa que é muito poderosa, que eu comentei, mas vou enfatizar, é você olhar para o sol, né? Lembra que nós falamos sobre isso? Sun É gazing. exatamente isso que eu estou falando. Porque você ilumina o seu cérebro através dos olhos, né? É fantástico essa É aquela meditação. saudação ao sol, contemplando o sol e fazendo aquele mudra, né? Isso, exatamente. Muito, Eu muito deixei poderoso. de usar óculos escuros. Boa ideia, boa ideia. Os olhos têm que se acostumar, ele tem que ver o sol, ele tem que estabelecer uma conexão com o sol, ele não faz mal. Isso. Só não faz mal. Exatamente. É. O que mais? Mais alguma dúvida? Então, os sintomas, né, do chakra coronário bloqueado, que é a nossa conexão natural, é pressão ou dores de cabeça, impaciência, angústia, depressão, ansiedade, vazio existencial, síndrome de pânico, falta de perspectiva, né? A pessoa, aquilo que a Júlia estava falando, a pessoa se sente vazia, um vazio existencial, né? É horrível isso aí. E é o que mais se vê atualmente. É uma epidemia, né? É. Epidemia. Então, o hemisfério direito, os ativadores, a busca pela verdade, desenvolvimento da intuição, sensibilidade e criatividade. Bloqueador, raiva e preocupação. Os sintomas. Isso aqui eu não vou entrar porque a gente já viu, né? Isso aqui não precisa gastar tempo nisso aqui. Que nós já vimos. Então, aqui nós falamos, né? Nos olhos está mapeado todo o corpo humano, né? É uma coisa fantástica. Isso aqui é o exemplo do holograma. Chakra dos olhos, aqui nós já vimos. Chakra da boca. Esse aqui é um bom exemplo, né, que nós demos da metamerização, lembra do fatiamento pelas vértebras. Então, a pessoa, através da boca, são aqueles pecados verbais, né? Mentira, palavrão, lamentação, crítica negativa, julgamento, maledicência, blasfêmia. Você, pela baixa vibração na boca, você vai e afeta o cerebelo que está aqui atrás, está vendo? A pessoa pergunta o que é que tem a boca a ver com o cerebelo? Tem porque ela está no mesmo plexo da vértebra, né? Então, a pessoa,
o cérebro reptiliano, o sistema nervoso autônomo, ele que é controlado pelo cérebro reptiliano, ele é afetado. E, além do mais, a gente bloqueia o nosso chamado campo de respiração, né, que é o nosso campo áurico. Então, aqui dá para ver, tá vendo? A gente é afetado nas vértebras aqui. Vimos a questão dos... Diga lá, André. Ô, Eduardo, você poderia me explicar? Eu não entendo por que a gente chama de cérebro reptiliano? Ok. Aqui nessa imagem dá para ver. Ó. Nós temos o cérebro, o tronco chamado tronco encefálico, que é essa parte aqui, tá vendo? Esse que eu estou mostrando aqui. E aqui tem o cerebelo. O cerebelo é a parte de memória. E o tronco e o cérebro reptiliano é o cérebro do sistema nervoso autônomo. O que significa isso? Aquelas funções que a gente faz no automático. E ele é chamado de cérebro reptiliano porque ele é o único cérebro que surgiu no réptil. Então, o réptil, o sapo, por exemplo, o lagartixa, etc., os dinossauros, antigamente, eles só tinham esse cérebro, que é o cérebro de sobrevivência no automático. Então, que é o sistema nervoso chamado autônomo. Então, por exemplo, a respiração, batimento cardíaco, digestão, evacuação, tudo isso a gente não precisa pensar para funcionar. Você bota uma comida na boca e dispara todo um processo imenso, né, no seu organismo. Então, tudo isso aí é feito pelo cérebro reptiliano, o tronco chamado tronco encefálico. Está aqui, ó. Essa parte aqui. Existe o segundo cérebro, que é esse aqui, ó, chamado de sistema límbico, que é o cérebro do mamífero, do animal mamífero, boi, bode, carneiro e nós humanos, que é onde é processado as emoções. E tem o terceiro cérebro, chamado neocórtex, que é exclusivo dos humanos. Nós, humanos, e, de acordo com a ciência, também com os golfinhos, que têm inteligência, linguagem criativa, etc. Então, na realidade, nós temos três cérebros. O cérebro reptiliano, ou troncoencefálico, dos répteis. O cérebro emocional, as nossas emoções, do mamífero, principalmente o medo, e a parte racional pensante, que são os hemisférios esquerdo e direito. Ok? Entendi. Obrigada. Então, o chakra laríngeo está ligado à glândula tireoide, né? O que ativa é a expressão da nossa verdade no momento. Mais afetado é o lobo esquerdo, por causa do hemisfério direito bloqueado. É o chakra da expressão, da comunicação, né? O chakra cardíaco é o chakra da amorosidade e da cura, que é a glândula timo. Ele está aqui debaixo do osso externo, né? E aqui está a glândula timo. Nós vamos falar bastante sobre isso depois. Os ativadores, amorosidade, compaixão, perdão, tolerância, viver no presente. Lembra que a gente comentou sobre isso? Os bloqueadores são coisas do passado, mágoa, ressentimento, ódio, rancor, sentimentos de culpa, inveja.
Isso aqui nós comentamos, né, a visão que eu tive da energia vital, né, ela fluindo durante a gestação, através da coluna e pelas costelas, até o osso externo e sintetizando na glândula timo. E ele é o sistema imunológico, né, o toróide do coração, tudo mais está aqui, né? Isso aqui nós vimos, né, o arco-íris nas suas mãos, e no chakra das mãos fluem vibrações, frequências, de acordo com a nossa intenção, como vocês viram na prática do nível 1, né? E visualizar o verde, azul, rosa, amarelo, esmeralda e violeta. Mais um, Ana. Mais um em inglês, viu, Ana? Mais um, Ana. Esse daí eu anotei. Os em inglês eu anotei logo, porque é fácil, mais fácil de facilita contar. para ti, claro. Então, os dedos, né? Tem aquelas... Aqui está o chakra da base, da palma da mão, né? Que a gente já viu. E aqui nos dedos saem as frequências dos elementos da natureza, tá vendo? Ó? Terra, água, fogo, ar e o éter. A mesma coisa no dedo dos pés, tá vendo? Terra, água, fogo, ar e éter. Só que no dedo polegar saem 3 vibrações, 3 éteres. É por isso que o batismo é feito com esse dedo aqui, esses movimentos todos especiais do polegar, né? Temos chakra nas mamas, que nós já vimos. Então, aqui está o sistema endócrino, né, como a glândula pineal e a pituitária, a tireoide, a paratireoide, o timo, suprarrenais, pâncreas, ovários e testículos, né? Então, essa é a parte fisiológica equivalente aos chakras. Eu recomendo a vocês dar uma revisada nessas aulas, né? Que vai ajudar, né? Durante essa semana, esse é o dever de casa de vocês, né? Então, nós falamos rapidamente, e vamos enfatizar isso mais no nível 2, que existe uma relação vibracional entre o plano físico, corpo físico, e os pés e as mãos. Nós vimos isso na reflexologia podal e na reflexologia das mãos, né? Então, em termos holográficos, o corpo físico ele está mapeado nas mãos e na sola dos pés. A energia do corpo etérico está refletido nos tornozelos e no punho. A parte do corpo emocional está refletido nos joelhos e nos cotovelos. Então, por exemplo, quando a pessoa tem um medo, ele treme as pernas. Por que treme as pernas? Porque bloqueia por medo, por emoção, a energia no joelho. E aí perde a conexão dos meridianos que dão sustentação, no caso, às pernas, né? E a mesma coisa acontece no cotovelo. Então, existem muitas doenças das mãos, como túnel do carpo, artrite, artrose,
aquela do movimento, síndrome do movimento repetitivo, que não é problema na mão, ela é manifestada na mão por uma questão de insegurança. Nós falamos o medo interno. Então, até citei o exemplo da maldição do cirurgião. É um bom exemplo, né? Ele tem um problema numa cirurgia, ele se sente inseguro, e aí ele bloqueia o cotovelo da mão dominante. E aí, com o tempo, meses depois, ele começa a ter dor na mão, consegue fechar, consegue artrose, essas coisas. E faz cirurgia na mão, toma remédio para a mão, quando, na realidade, o problema, a causa do problema, está aqui no cotovelo. E a parte mental, no plano mental, é refletido nos quadris e nos ombros, né? Então, a pessoa que tem a parte das pernas, é a parte do ancoramento terreno da vida materializada, das questões do mundo da matéria, por exemplo, relacionamentos, negócio, falta de dinheiro, violência, essas coisas que afetam a parte física, vai refletir nos membros inferiores. Enquanto as coisas mais mentais refletem nos membros superiores. Então, é por isso que quando a pessoa está estressada, que é um processo mental, ele fica com a musculatura aqui dos ombros toda tensionada. Aí chega um amigo, chega um terapeuta, faz uma massaginha, chega uma pessoa querida, bota a mão em cima assim do ombro e já alivia, né? Ou então, como diz o jogador de futebol, aliveia. Falar jogador de futebol, lembrei de uma... Isso aí é um clássico, né? Diz que um jogador aí que não sabia mal falar, né? Mas o cara era uma sumidade no futebol. Aí o cara fez um gol lá que ninguém esperava. Eu falei, como é que foi esse gol? Eu não sei dizer, ele falou. A bola foi fundo, foi fundo, foi fundo. E entrou no gol. E Então, acabou no gol. hã? Foi fundo e chegou no gol. Chegou no gol. Então, é muito importante, né, a gente ter essa visão holística. Isso aqui é a verdadeira visão holística, né, do ser humano. Né? E tudo interfere com tudo, né? Tudo conectado. Chanca, Sim. eu, por exemplo, sou um pouco rata de academia. Eu, assim, sem academia, eu me sinto ruim e começo a sentir dor nas minhas articulações. Então, quando eu faço academia, me sinto bem, mais saudável, me sinto sem dores no corpo, etc. E tal. Agora, hoje, por exemplo, eu trabalhei muito com mouse e estou com dor no ombro. Imagina, eu faço academia e não sinto. Né? Às vezes, uma coisa que... Daí eu estava lendo. Né? Agora tu vai ficar doido. Eu estava lendo, porque assim, eu tenho muita gente que me fala, muito cliente e também parente que fala, que traz problema, assim, dor na coluna, aqui embaixo, na lombar. Uhum. Eu digo, vou pesquisar um pouco mais sobre isso, porque tem, assim, um tipo e um momento que a pessoa tem isso. Vou pesquisar mais. Eu encontrei uma coisa chamada músculo da alma, que é o psoas. Ali tu abriu um quadril ali, eu me lembrei, mas não falei na hora porque tu passou rápido. Então, a questão é alongar muito esse psoas, porque ele é um músculo que fica aqui no quadril e ele dá a dor no ciático, na coluna aqui embaixo, e ele, na verdade, nutre, segura. Quando tu falou no corpo humano ficar de pé,
esse psoas é fundamental para isso, porque ele segura bastante o quadril e a coluna, né? Então, para nós, terapeutas, é muito importante quando a gente tem, é o que eu acho, né? E eu estou fazendo isso, trabalhar junto com o terapeuta corporal. Então, apresenta o sintoma do cliente para o terapeuta corporal e até já sugere, né? Então, quando ele faz o alongamento desses músculos corretos, né? Ajuda muito. Porque quando a gente vai trabalhando com ele, orientando, ele vai trocando aquela energia grosseira por uma energia mais sutil. Exatamente. Isso também dá um reflexo no corpo, então também precisa trabalhar o corpo. Com certeza. Né? Não precisa ser, levantando peso, etc. e tal. Eu até levanto, gosto, né? Mas o fundamental é o alongamento. Tem muitos músculos que são importantíssimos a gente trabalhar nesse momento em que a gente está trabalhando essa questão de desenvolvimento energético, espiritual, de consciência, dando esse salto de consciência. Exatamente. Ana, diga lá, querida. Só um pequeno comentário. Existe um livro aqui chamado Yoga as Medicine, Yoga como a Medicina, que tem todas as prescrições, né, para exercícios de yoga, e o psoas é um deles, que ela estava falando, né, numa perspectiva mais holística, né? É um pouco diferente do que a gente faz numa academia, porque hoje em dia, até os hospitais, eu digo que eu trabalho na universidade, que também tem uma rede de hospital ligada à universidade, que é da universidade, eles prescrevem agora para as pessoas, independente de religião, do que seja, eles prescrevem todo um exercício de respiração, yoga, meditação. Eu nunca tinha visto isso antes, né? E agora eu sento com um médico e que lá a gente recebe, logo aqui, né? Aqui a gente recebe, além da prescrição alopática, eles colocam como se fosse no portal que a gente tem, todo uma descrição do que tem e do que mais a gente pode fazer paralela ao remédio, entendeu? E foi assim que eu comecei a investigar mais a questão do yoga e a medicina, e encontrei esse livro que eu estou falando agora, que é Yoga como Medicina. Eu encontrei um livro, até, aliás, específico sobre a função do psoas também, já mandei buscar. Né? É importante. Maravilha. É porque o cliente é que vai conduzindo, vai arrastando a gente, né? E vai apresentando, vai fazendo com que a gente estude e busque. Né? Olha, é fundamental a pesquisa, né? Devemos ser eternos aprendizes de estudantes, porque é infinito na realidade, né? E quanto mais a gente estuda, mais vai descobrindo que é um universo que vai se descortinando, né? Muito bem. Aqui nós já vimos. Então, esse aqui é o mantra que a gente faz nos dedinhos dos pés, né? Ele ativa exatamente os meridianos da acupuntura que fluem, né, através do corpo. Ah, tá. Aquele que faz... Que a gente pega nos dedinhos dos pés, né? Pega os meridianos. A gente, no nível 2, pode fazer isso também nos dedinhos das mãos. Quando a pessoa tem problemas nos braços, né? É semelhante. Isso. Para desentupir os meridianos das mãos. Falamos da sina do lado esquerdo do corpo, falamos da vampirização sexual. E a aula 10, nós já vimos, isso aqui nós já vimos. Vimos também.
Isso aqui é uma coisa importante, né, que nós já vimos também, que é a parte da amígdala, né, que fica no cérebro reptiliano, que controla a parte das emoções, principalmente o medo. Diga lá, André. Ô, Eduardo, eu não lembro, ou então eu não assisti. Você chegou a falar sobre a argola que coloca na perna? Que você falou que ia explicar sobre isso depois, mas eu não sei se eu perdi. Você falou alguma coisa sobre isso? Olha, eu creio que sim, mas podemos falar novamente. É aquela do Roberto Jefferson? É tipo uma vampirização, não é? É, vampirização. E como fazer para Então, retirar isso? vamos falar, né? Eu acho que eu falei, só não sei onde é que está. Eu vou continuar aqui, se não aparecer aqui, eu Procure. resumo, tá bom? Isso aqui nós já vimos. Isso aqui é uma observação interessante, né? Nós já vimos. Ó, a energia flui, entra pelo lado esquerdo, que é o lado da matéria, e sai pelo lado direito, que é o lado da mente, né? A doação de energia pela mão esquerda. Aquele negócio, a pessoa que tem a mão fechada, né? A pessoa egoísta, ele segura a mão, né? Ele não deixa fluir a energia, né? Fluxo normal de energias da Terra. Vamos lá, ó. Fluxo primário. Através do chakra básico, subindo pela coluna do chakra básico até a glândula pineal. Então, é essa linha vermelha aqui, tá vendo? O chakra secundário entrando pelo pé esquerdo e voltando pelo lado direito. Essa figura aqui está errada. Então, a energia entra pelo pé esquerdo e sai pelo pé direito. E um fluxo terciário que entra pela mão esquerda e sai pela mão direita. Tá vendo? Pontos importantes dos pés, nós já falamos. Fluxo energético do curador. Isso aqui está o resumo dos chakras. Isso aqui nós já vimos. Isso aqui nós já vimos. Isso aqui é o embrião. Isso aqui nós já vimos. Pronto. Então, esse é o resumo que interessa para a continuidade do nível 2, 3. Eu recomendo a vocês que dê uma recapitulada, quem quiser, quem achar que está precisando, nessas últimas aulas que foi a que eu resumi aqui, 8, 9 e 10. Então, seria o ideal que, durante essa semana, vocês entrassem lá no YouTube Eduardo Tianca, que eu também já disponibilizei. Se você entrar no WhatsApp, nesse grupo, está lá todas as aulas, né? Então, seria bom dar uma recapitulada, porque é muita informação e é bom rever. Com relação à vampirização, né? Vamos lá. Os chakras bloqueados são
o chakra das mamas, né? Quando a gente mede as mamas com o pêndulo, muitas vezes a mama esquerda está bloqueada por causa do hemisfério direito bloqueado, que vai afetar o lado esquerdo do corpo. Quando a mama direita está bloqueada e o hemisfério esquerdo está ok, então significa que tem algum problema energético no chakra da mama. Ou foi cirurgia, por exemplo, uma cirurgia terapêutica, ou foi implante de silicone, que cortou o corpo físico, e quando corta o físico, corta o etérico, desequilibra a energia do etérico, e o pêndulo fica bloqueado. Ou então é vampirização sexual, só que tem outros sintomas que a gente vai ver daqui a pouco, em seguida, certo? Normalmente, a vampirização sexual é de mulher, porque as mulheres são muito mais vampirizadas do que os homens, né? Os casos mais comuns, com certa frequência, que eu vi o homem vampirizado sexualmente era homossexual. Por causa da mesma razão, né? De vida sexual desorganizada, vamos dizer assim. E entrava na vampirização no astral. Então, os sintomas são esses: as duas mamas bloqueadas, que são chakras sexuais. Aí vem o chakra do osso ilíaco esquerdo e direito. O esquerdo, muitas vezes bloqueado, que é o cólon sigmoide, o caso do hemisfério direito bloqueado. Raramente, o lado do osso, o chakra do osso ilíaco direito bloqueia. Quando ele está bloqueado, é uma grande possibilidade de vampirização sexual. E o terceiro ponto que bloqueia é o tornozelo esquerdo. Então, como nós vimos várias vezes, a energia primária da Terra entra pela perna esquerda, e entra pela mão também esquerda, e o tornozelo é a parte vital, a parte do corpo etérico. Então, os íncubos, súcubos, né, que são esses vampiros sexuais, eles colocam uma argola no astral, no tornozelo esquerdo. Então, a pessoa perde a conexão com a Mãe Terra, porque a energia não flui, porque a parte etérica que entra pelo tornozelo esquerdo está bloqueada. Então, a pessoa, sem esse ancoramento com a Mãe Terra, que dá o poder, dá o ancoramento, dá o grounding, a pessoa perde o livre-arbítrio no astral. E ele simplesmente, a pessoa, né? Ela simplesmente no astral, sem esse ancoramento, sem empoderamento, ela é arrastada para as cavernas, as grutas astrais, né? E é sugada sua energia vital, né? Então, depois que a gente faz esse diagnóstico, então, aí você faz aquela pergunta sobre os seus tipos de sonhos, né? E antes mesmo do sonho, você já observa as olheiras. A pessoa tem olheiras profundas, escuras, né? Então, os sonhos são sonhos com a sensação de caindo, que é aquela caindo na vibração, sonhos com lugares escuros, com seres escuros, com a sensação de estar despida, com roupa de dormir, no meio da rua, no shopping, porque no astral não tem paredes, né? Na realidade, a pessoa está tendo uma relação sexual e está sendo observada por outros seres que estão naquela mesma vibração.
e sonhos eróticos repetitivos, né? Como a energia sexual é sugada durante o sono, o sono é para restabelecer a carga de energia vital, a pessoa na realidade, está sendo sugada, extraída a sua energia vital, então ela acorda cansada, exausta. E quanto mais dorme, mais cansada fica, porque fica mais tempo o pessoal sugando a sua energia vital. Como consequência disso, a pessoa perde a libido, perde o desejo sexual na 3D. Muitas vezes a pessoa ama o companheiro, mas não tem desejo sexual, porque a sua energia sexual está sendo toda sugada no astral, né? É um problema seríssimo, seríssimo. Tá, e se o sonho erótico for com uma pessoa conhecida ou com um companheiro, aí não é vampirização. Olha, depende, viu? Aham. Porque no astral, por exemplo, eu até citei um caso no curso, né, que foi muito interessante. Uma cliente que era tinha vampirização. E eu falei para ela disse, não, toda noite eu tenho relações sexuais com o Giacchini, um ator global que teve câncer. Gianecchini. Pronto. Ela disse, eu sou fã do Gianecchini, toda noite transo com o Gianecchini. Eu falei, sim, querida... Era a figura que eles usavam. Como ela formava, plasmava no astral a figura do Gianecchini, aparecia um demônio e se transmuta do jeito que quiser em Gianecchini. E ela era enganada, na realidade, entende? Então, esse é o problema do astral, porque no astral é o plasma, é o éter. Então, uma entidade dessa, ela toma a forma que quiser, de um Cristo. Então, tem que tomar muito cuidado. Sexo bom mesmo é na 3D, viu? Tá, uma forma de se proteger, então, é ficar no corpo, ter como é que dizer, conexão com a terra, com as plantas, com as coisas daqui, é estar no corpo, estar na terra. Veja bem, Júlia, a questão é mais complexa, né? Pois é. Porque a energia sexual é uma energia essencial da vida, né? Você vê que já está na parte, é a energia mais poderosa que existe no planeta, é a energia erótica, a energia sexual para tudo, a energia da vida, né? Sim. E hoje existem, por influências das trevas, né, que estão manifestadas na matéria, existe um universo paralelo de pornografia. Vocês não imaginam o que tem na rede de pornografia. Eu fico sabendo disso por meus clientes. Sim. Jogos eróticos, loucura, uma loucura. E muita pornografia, muita erotização, principalmente no Brasil, né? O Brasil é um dos países piores em termos de erotização da mulher. E também, hoje, também masculino, né? Então, o que acontece? E muitas mulheres, e tem mais outra questão, as mulheres estão evoluindo espiritualmente, comparativamente com os homens. E isso ficou muito claro para mim na Rússia. A mulher russa, ela é muito mais evoluída espiritualmente do que o homem russo. O homem russo é o guerreiro, é o macho, né? Não tem homossexualidade, não pode fazer propaganda homossexual, não tem. Então, existe uma diferença enorme entre a mulher russa e o homem russo. Tanto é que tem tantas mulheres russas casando com estrangeiro, com europeu, porque ela não aceita aquele machismo do russo tradicional, vamos dizer assim.
Então, o que acontece? Muita russa sem relações sexuais, sem companheiro sexual. Aí, o que acontece? Acaba vampirizada no astral, porque ela é jovem, tem um desejo sexual e não tem a e não libera a energia sexual. Aí vai dormir com desejo sexual e aí é presa no astral, na vampirização. Então, o que eu recomendo, né? Eu digo assim, eu falo de forma bem humorada, mas verdadeira. Se você está com desejo sexual, então você corre 10 quilômetros. 10 quilômetros correndo. Parou, chegou em casa, olha para a bichinha. A bichinha está coçando ainda. Medita 1 hora. Depois de 1 hora de meditação, a bichinha está coçando. Então, o que eu faço? Faça uma masturbação com amor e respeito e libere a energia sexual. Porque é melhor, não é para ficar viciada nisso, né? É numa situação dramática. É melhor você fazer isso do que ser vampirizada no astral, entende? Libera a energia. Vai dormir, lê um livro, reza, faz tudo que tem direito. Tá bom? Alguém tinha levantado a mão ou estou enganado? Ah, fui eu. O MAP também ajuda, não é? Com certeza, com certeza. Com certeza. O MAP é uma ferramenta fantástica, gente. Aparentemente tão simples, né? E tão poderosa. É uma pena que as pessoas não partilhem, têm vergonha de partilhar suas experiências, mas partilham comigo, né? Então, eu recebo muita partilha de resultados do MAP. É fantástico, né? André, diga lá, querida. O Eduardo, como que a gente pode ajudar o nosso paciente na hora do tratamento com relação a isso? Se você perceber que ele está sendo vampirizado, né, durante o sono, pelo que ele fala, o que a gente pode fazer, além dessas orientações que você falou aí, ou durante a terapia, a frequência de luz, esse problema resolve, essa argola sai? Sai. São duas coisas, né? A pessoa saber, porque muitas pessoas não sabem, nem percebem, só acorda cansada, tem uns sonhos esquisitos, que também não lembra, que não presta atenção, acha que está tudo bem, acha que é normal. Então, quando você identifica, e eu lhe digo, pelo que eu sei, a única terapia que identifica essa questão e resolve é a frequência de luz, que foi ensinamento dos pleiadianos sobre um dos grandes problemas da humanidade atual. Então, quando você identifica o problema, mostra para a pessoa os sintomas, os sonhos, né? Ela diz, tudo acontece comigo, né? E os bloqueios energéticos que você identifica nos chakras, e você harmoniza e a pessoa é esclarecida, muda completamente a situação, né? Porque ela aumenta a vibração. Quando a gente harmoniza os nossos chakras, na realidade, a gente está alterando o nível de consciência da pessoa, entende? Opa, peraí, pessoal, tem que gravar de novo, 9h30. Eu vou votar novamente, tá bom? Eduardo. Ok, obrigada. Só um minutinho, por favor. Eu voto em 1 minuto.